E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se vocês estão pensando em comprar uma televisão QLED da Samsung nessa Black Friday, vocês estão no vídeo certo, porque nesse vídeo aqui a gente vai falar rapidamente sobre cada um dos modelos que eles estão vendendo. E nesse ano eles estão vendendo 6 modelos de televisão QLED de resolução 4K. E desses 6 modelos a gente teve a oportunidade aqui no canal de testar 3 deles. Entretanto, nesse vídeo aqui a gente vai dar um resumo rápido sobre esses 6 modelos e o que diferencia eles, para vocês saberem o que faz aí mais o seu estilo. Se você é novo no canal, uma super dica para você que quer pagar mais barato na sua televisão. Sempre que essas televisões aparecem com boas ofertas, com boas promoções, a gente sempre avisa no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. É de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Sempre que aparece uma promoção legal, seja de alguma televisão ou de algum outro produto, a gente sempre avisa para vocês. Então estamos esperando vocês lá no grupo aqui embaixo para vocês entrarem. E uma coisa legal que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pessoal. Enquanto eu falar das televisões, a gente vai colocar fotos das ofertas com que essas televisões já apareceram lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Assim vocês conseguem mais ou menos ter uma ideia do preço dessas televisões. Por exemplo, se determinada televisão já apareceu por 4.500, a gente espera que na Black Friday, pelo menos no mínimo, volte a ter um preço mais ou menos parecido, e se aparecer por ainda mais baixo que isso, melhor ainda. Então acho que dessa forma a gente consegue ter uma margem de preço legal para passar para vocês o que seria ou não um preço bacana. Vamos começar pelo modelo mais básico entre as televisões OLED, que é a televisão Q60A da Samsung. E o que ela tem de mais básico em relação às outras televisões? Bem, a televisão Q60A da Samsung é a única televisão da lista que não tem uma taxa de atualização de 120 Hz e também é a única da lista que não tem suporte ali a conectividades 2.1 no HDMI, o que faz dela uma televisão talvez um pouco menos indicada para jogadores de videogame, já que ela tem um painel de 60 Hz e HDMI 2.0. Lembrando que essa é uma característica aí mais focada para jogadores de videogame. Se você não é tanto jogador assim, não é algo que deve impactar tanto a sua compra. Além dessa característica, a gente espera que a Q60 tenha ali um brilho e uma força no HDR um pouco menor comparado às outras televisões. Então por isso basicamente ela é uma televisão mais de entrada entre as televisões QLED, vamos colocar assim. Mesmo a Q60 sendo a televisão mais de entrada, eu ainda considero ela uma boa opção para você que quer gastar menos dinheiro e quer pegar uma televisão que vai te dar algo a mais comparado a uma televisão de entrada convencional, por exemplo, porque a Q60 deve sim te entregar um desempenho melhor em jogos de videogame, filmes, séries e canais de televisão, comparado a outras televisões de entrada mais barata. Então a Q60 de fato é uma boa opção para você que quer gastar menos dinheiro. Logo na sequência a gente tem a televisão The Frame e a Q70A da Samsung. No caso aqui no canal a gente teve a possibilidade de testar a Q70A. A The Frame a gente não conseguiu testar porque como a gente compra a maioria das televisões que a gente testa, a gente acaba não tendo dinheiro para comprar todas. De qualquer forma, em termos de qualidade de imagem, as duas televisões têm tudo para ser muitíssimo parecidas, talvez ali com uma leve vantagem para a televisão Q70A. De qualquer forma, a maior diferença entre a The Frame e a Q70A não está na qualidade de imagem, e sim no fato da televisão The Frame vir com o One Connect. Para quem não sabe, o One Connect basicamente é uma caixinha externa que vem separada da televisão, onde ficam ali as conectividades. Então, em vez de, por exemplo, de tu ter que pegar o HDMI e conectar atrás da televisão, tu conecta nessa caixinha externa que é o One Connect, que vem separado da televisão, e isso acaba servindo mais para facilitar ali a instalação. Por exemplo, se você for colocar a televisão na parede, em vez de tu ter que ir atrás ali da parede, coladinho, mexendo nas conectividades, tu consegue fazer isso na caixa externa, o que acaba facilitando. Além disso, a televisão The Frame vem com bordas onde tu consegue tirar e colocar outras por cima para estar também mudando a cor, caso você seja o tipo de pessoa que goste desse tipo de coisa. Também acho que é legal mencionar que a The Frame, pelo fato de ter o One Connect, acaba sendo uma televisão meio que mais voltada para o público que quer colocar na parede, porque como as conectividades não são atrás, a televisão ela vem com um design onde ela fica mais rente à parede, o que acaba podendo ser uma vantagem interessante para ela. Ainda em relação sobre a televisão The Frame, tem outra coisa que eu acho que é importante avisar aqui, que é o seguinte: ela está disponível ali no mercado
com HDMI 2.1 e também com uma taxa de atualização de 120 Hz. Entretanto, ela só tem essas características no modelo de 55 polegadas em diante, tá? Caso você opte por modelos menores do que 55 polegadas, ela não vai ter, por exemplo, ali o HDMI 2.1 e os 120 Hz na taxa de atualização. Logo na sequência a gente tem a televisão Q80A da Samsung, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim, e eu vejo muitas pessoas perguntando qual é o grande diferencial dela, se ela vale mais a pena ou não comparado a Q70A, por exemplo. Então vamos lá. Em relação ao grande diferencial dela, é o fato que essa televisão aqui ela tem um recurso de escurecimento local, então ela consegue entregar pra gente um nível de preto mais preciso que as outras televisões. A gente já testou e de fato ela consegue, tá? O nível de preto dela é bom e o recurso de escurecimento local funciona de forma competente. Em relação a comparar ela com a Q70A, a gente ainda não fez algumas comparações muito profundas por conta do tempo, porque não deu tempo. Entretanto, como a gente já adiantou em outro vídeo passado aqui no canal, a gente já pode assegurar para vocês que duas coisas que essa televisão se destaca a mais do que a Q70A é na questão do áudio, tá? Ela tem um áudio melhor que a Q70A da Samsung e também consegue entregar um nível de preto melhor comparado à televisão Q70A. Então, como a gente mencionou lá no outro vídeo, se essas coisas são importantes para vocês, provavelmente a Q80A deve agradar mais vocês. A próxima televisão da lista, vindo logo na sequência, é a televisão Mini LED QN85A da Samsung. E em relação a essa televisão, a gente já trouxe vários vídeos aqui no canal. Tem vídeo falando sobre a nossa experiência com jogos de videogame, inclusive nesse vídeo a gente até compara com a Q70A, então se você estiver interessado a gente vai deixar o link aqui embaixo no campo da descrição. A gente também tem um vídeo comparando a QN85A com a OLED C1 para jogos de videogame, e tem um terceiro só comparando para filmes, séries, canais de televisão, e ainda tem um quarto vídeo só falando sobre o nível de preto. Então, em relação a QN85A, a gente já tem bastante conteúdo aqui no canal. Se você tiver interessado, a gente vai deixar o link desses vídeos aqui embaixo, ou você também pode dar uma explorada no canal, caso você seja novo por aqui, para estar vendo os outros vídeos. De forma geral, a televisão QN85A se diferencia por ter tecnologia de mini LED e entregar níveis de preto mais profundos pra gente. Eu não vou me aprofundar tanto nessa televisão, porque como eu falei, a gente já tem vários vídeos sobre ela, e caso você de fato esteja interessado, você consegue informações bem mais precisas e detalhadas nos outros vídeos. E agora, por último, ali no topo das televisões 4K QLED da Samsung, a gente tem um modelo também mini LED QN90A da Samsung. Em relação a essa televisão, a gente infelizmente não teve a possibilidade de testar ela pessoalmente, mas o grande diferencial dela é para ser o contraste da imagem. O contraste da imagem é para ser melhor do que todas as outras televisões que a gente mencionou aqui nesse vídeo. Entretanto, como a gente não testou pessoalmente, fica difícil a gente aqui confirmar o quão melhor ou não é ela comparada às outras televisões, ou se vale ou não a pena pagar determinado preço a mais nela ou não. De qualquer forma, uma coisa interessante da QN90A é que apareceu recentemente no mercado um modelo de 50 polegadas com um preço bem mais atrativo. Então, se você tiver aí vontade de pegar um modelo mais top e não se importar em pegar um modelo de 50 polegadas, talvez essa seja uma ótima opção para você. Acho que vale a pena mencionar, pessoal, que a gente está acompanhando o preço de todas essas televisões, e como a gente falou lá no começo do vídeo, assim que aparecer uma boa oferta, a gente sempre avisa lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, o link vai estar aqui embaixo para você entrar, como a gente mencionou lá no começo. E acho que vale a pena falar também que de vez em quando essas televisões elas estão saindo e entrando de estoque. Por exemplo, a QN90A de 50 polegadas que eu falei agora, de vez em quando esgota e depois volta, depois esgota e volta. Então é algo que está acontecendo com alguns modelos. Então é só ficar ligado lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, que sempre que esses modelos voltarem em estoque, especialmente com bom preço, a gente sempre vai avisar lá. Eu sei que esse vídeo aqui também ele foi um vídeo um pouco mais rápido, para ser mais direto em relação a todas essas televisões, até porque são 6 modelos diferentes. Se a gente fosse detalhar muito em cada um desses modelos, o vídeo ficaria muito longo. De qualquer forma, se você ainda tiver com alguma dúvida em relação a essas televisões, acho que vale a pena frisar mais uma vez que a gente tem vídeo dessas televisões individualmente aqui no canal, né? Pelo menos 3 delas, que são a Q70A,
QN85A e também a Q80A. Então, se você tiver ainda com alguma dúvida em relação a essas televisões, é só dar uma olhadinha no canal ou deixar algum comentário aqui embaixo com alguma dúvida em relação a essas televisões. E também, se você tiver alguma dessas televisões, independente de qual seja, deixe a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários, o que você está achando da sua televisão, da sua experiência, para estar também complementando esse vídeo e também para estar ajudando outros usuários aí a tirarem possíveis dúvidas. E se você chegou até o final desse vídeo, contamos muitíssimo aí com o apoio de vocês, dando gostei, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui e também deixando um comentário. De forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!